Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar de desafios contemporâneos. Era moderna assistiu uma rápida expansão do comércio, urbanização, além da aceleração de transportes e comunicação. Nós vivemos a pós-modernidade, sem uma doutrina que dê uma única orientação para as coisas. Vivemos um aparente caos, relativizando as coisas e vivendo-as instantaneamente. As informações nos chegam em frações de segundos e a todo momento. Segundo Zygmunt Bauman, estamos vivendo a passagem de uma fase sólida na modernidade para uma fase líquida agora na pós-modernidade, situação onde as estruturas que limitam escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de comportamento aceitável, não podem mais manter seu formato por larga escala de tempo, e nem isso é o esperado. Esses padrões, instituições e organizações sociais se dissolvem em conceitos, se decompõem tão rápido que o tempo para que algo se estabeleça é curto. A exemplo da cultura, os dados e fatos são tão rápidos que antes de se consolidarem em memória, se vão, sem formalizar uma estrutura conceitual. É um tempo de amnésia. Assim, o mundo está mudando pela ação humana. Ficamos então com alguns questionamentos. Como estamos lidando com a violência crescente, superpopulação, aumento na pobreza, destruição da natureza e extinção de várias espécies? Nossa visão de prazer imediato e cotidiano, mas também individualismo, prejudica a nossa capacidade de empatia. A psicóloga junguiana Joyce Harris se diz preocupada com a inconsistência do ser humano do século XXI e a sua inserção no mundo. Ela diz que o ser humano do século XXI age como se seus atos não tivessem consequência. Falta neles empatia, o pensamento é mágico e infantil. Nosso habitat, o planeta que vivemos, o único que sabidamente nós podemos viver, vive o nosso pouco caso. A nossa morada íntima, o nosso corpo, também vive esse descaso. Mesmo considerando todas as técnicas aprendidas em programas, livros, coaching, trainees, a regra ainda é a desinformação sobre a nossa saúde física, psíquica e espiritual. O psicólogo Carl Jung nos ajuda a refletir quando afirma: sem consciência não há problemas. Segundo a análise sob a ótica de Jung, os arquétipos do masculino e do feminino sofreram mudanças, novas informações pela mudança do comportamento humano. Essas mudanças que a sociedade sofreu ainda estão sendo assimiladas. Sabemos que o excesso de demandas no mundo externo dificulta o envolvimento com o trabalho no mundo interno. Nós estamos nos preparando para um mundo competitivo, onde nós somos os nossos próprios algozes. Nós nos autocoagimos na intenção de sermos competentes e fazermos frente às demandas escolhidas e geradas pelo nosso envolvimento com telas, com a internet e com os youtubers. Decorre desse ideário adulto que a educação dos pais para os filhos cedeu em afeto sob efeito das relações virtuais e o cultivo da alma cedeu o lugar às exigências urgentes da nova cultura. Tão nova que não se paralisa e não se define. Em um extremo da relação familiar se encontram os idosos, quando a vida interna é muito mais importante e ela se contrapõe à externalidade da vida do resto da família. Como vamos encaixar esses opostos? Nas famílias pós-modernas não existe espaço nas suas rotinas para o idoso. Ele não produz mais, então ele perde valor. A ideia de descartabilidade das relações pessoais se evidencia. Os adultos de hoje estão imbuídos de eficiência sem espaço para o cultivo da alma. O adulto maduro é aprisionado na eficiência e nos valores da juventude. Os relacionamentos são desfeitos com frequência e facilidade. Evitamos situações enfadonhas que não trazem mais prazer para nós. Zygmunt Bauman chama atenção para a mudança nas experiências amorosas. A abundância de encontros eróticos tornou a experiência amorosa confusa e pobre. Outro cenário difícil da pós-modernidade é a incapacidade de lidar com frustração. E isso tem levado legiões às drogas, álcool, medicamentos e o consumismo como subterfúgio. Metade do mundo está viciado em alguma coisa, seja comida, poder, riqueza, substâncias ou algo que promete uma rápida transformação. O resultado é um quadro de vida exterior robustecido na persona, mas com a alma magra.
Quanto mais isto evolui, mais investimento em questões superficiais. Então, legiões de autômatos desnutridos de sentido de vida buscam saciar-se nas redes sociais, sugando a vida dos outros que são ali postadas. Vidas que, no mais das vezes, são tão artificiais e superficiais quanto as deles. Em alguma escala, isso acontece, embora as redes sociais não sejam apenas isso. Muitos contatos são fugas em solidão para mecanismos até válidos para encontrar tribos que pensem semelhante ou que possam ajuizar práticas e pensamentos que visem modificar o panorama mental. O consumismo gigantesco visto pelo psicólogo que gerava e gera essa imensa quantidade de lixo urbano e mais lixo matando rios e peixes o incomodava sobremaneira. Somava a estes a contaminação do solo que encerra múltiplas ameaças para a segurança alimentar global. O solo ele atua como um filtro para os contaminantes, mas quando sua capacidade amortecedora é superada, os contaminantes podem chegar ao meio ambiente e à cadeia alimentar. Em torno de 33% de todos os solos estão degradados e se deteriorando em ritmo alarmante, alertou a diretora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, em 2014. O site G1 noticiou em maio de 2015 que, segundo dados de órgãos competentes das Nações Unidas voltados ao meio ambiente, que até 90% do lixo eletrônico do mundo são despejados de qualquer jeito no continente africano, sem obedecer a nenhum critério ou respeito pelo homem ou pela natureza. Repórteres da Deutsche Welle, emissora internacional da Alemanha, publicaram em reportagem de 2012, atestando que, num lixão em Gana, na África, foram despejados por volta de 170 mil toneladas de lixo eletrônico. Ora, equipamentos e componentes como computadores, monitores, celulares, pilhas, baterias, televisores, lâmpadas fluorescentes, entre outros, compõem o chamado lixo eletrônico. Estes materiais contêm mais de 20 tipos de componentes que podem ser extremamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e podem resultar na contaminação dos espaços e das pessoas. Em 2016, o mundo gerou 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Atualmente, isso deve estar em torno de mais de 50 milhões. Hannah Arendt, filósofa política alemã, cunhou a frase "a banalidade do mal" no seu livro Eichmann em Jerusalém. O fundamento era o seguinte: Eichmann não era visto como um monstro, ele era visto como um funcionário que era incapaz de desobedecer às ordens. Guardadas as proporções das atrocidades cometidas e o nível da informação da consciência da época, nós desmatamos, depredamos, extraímos até a exaustão ecossistemas, matamos espécies, indiretamente pessoas, e isso é tratado como algo normalizado. Mesmo considerando que há um bom número de pessoas com bom senso, que defendem o meio ambiente, tentam mitigar misérias, combatem poluição, a extinção de espécies, há por parte de grande parte das pessoas um descaso e até uma vulgarização desses temas. Eles entram nas pautas como uma discussão inócua porque é bonito falar, mas é difícil de praticar em conjunto. Então a pergunta é: onde está a nossa capacidade como civilização de fazermos escolhas conscientes? O quanto a consciência individual está obscurecida? Uma reflexão importante na atualidade. Byung-Chul Han, filósofo coreano, diz que vivemos em uma sociedade que está se tornando narcísica. O narcisismo não é amor próprio. Segundo ele, é uma delimitação negativa frente ao outro em benefício de si mesmo. E isso inclui subjetivamente a ideia do prazer a cada ato. O imediatismo da resposta, que quando é detalhada se torna enfadonha. Assim, nos aprofundamos pouco na vivência e pouco nos interiorizamos. E o nosso subjetivismo se opõe ao autoconhecimento e à possibilidade de uma ligação entre o eu e o outro, e também o eu e o mundo. O individualismo e a dificuldade de interiorização dificultam a visão do não-eu, ou seja, daquilo que não somos nós. A solução do indivíduo pós-moderno está na reconexão com o sagrado, com a nossa própria natureza e com a natureza em geral. Nós temos que abrir a consciência que enxerga os problemas. Tomando como exemplo a visão dos povos indígenas, para eles há muitas coisas sagradas. A terra em que nascem e enterram seus mortos é uma delas. Os espíritos dos que se foram, as forças da natureza comandadas por esses espíritos e deuses também o são. A sensação de ente familiar é muito mais geral do que a nossa. Estes povos estão mais próximos da natureza e do senso de convivência e sobrevivência solidária que as nossas civilizações atuais. Por isso,
baseado em seus instintos e suas intuições do que é o sagrado, nós podemos tomá-los como referência empírica. Joseph Brodsky, poeta russo-americano, diz: a escuridão restaura aquilo que a luz não pôde reparar. Não sabemos se o caos redundará em escuridão. Não sabemos se conseguiremos luz para os nossos interiores, mas temos de sair do escuro. Esse vídeo é uma proposta para continuarmos pensando. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, fala com os amigos, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Volta, volta.